Apesar de saber que o evangelho de hoje está falando sobre o Pai Nosso, eu queria tratar não exatamente do Pai Nosso, mas eu queria chamar a atenção de novo, mais uma vez, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os pagãos, sobre o paganismo. Jesus agora, dessa vez, ele está apresentando a oração do Pai Nosso, contrapondo ao comportamento dos pagãos. Ele diz, né? Vós não deveis rezar como rezam os pagãos, vós deveis rezar assim. É ensino Pai Nosso, né? Pagãos. Eu havia dito no outro vídeo, inclusive eu vou deixar também, vou soltar de novo o outro vídeo para quem não viu que possa ver. Nós explicávamos que pagão vem de paganos, que significa o homem do campo, o campesino. E que assim foi chamado exatamente porque o cristianismo tendo surgido nas cidades, o campo foi uma espécie de território hostil no início ao evangelho, né? A gente deve lembrar que quando surgiu o cristianismo já havia outras religiões, outros cultos, enfim, outras práticas religiosas, né? Enfim, muitos povos, né? Os romanos, por exemplo, eles tinham os deuses deles, né? Eles eram politeístas. Eles cultuavam inclusive o imperador como um deus, né? A gente sabe que na história do cristianismo muitos cristãos foram mortos exatamente porque não cultuavam o imperador. Exatamente por isso, né? Temos também ali nessa época o mundo grego, né? O grego, a cultura grega era comparável ao inglês hoje pra gente, né? A cultura americana hoje pra gente, que é aquela cultura internacional, né? O grego era internacional naquela época. Então a gente tem também aí a cultura grega, com a sua infinidade de deuses, né? Vale lembrar que Paulo, quando foi pregar na Grécia, ele viu lá em Atenas, né? Vários deuses ali sendo cultuados e um deus, um altar para um deus desconhecido. E aí ele aproveitou e disse, olha, tá vendo esse deus desconhecido aqui? Deixa eu aproveitar e apresentar para vocês mais um, é Yahvé. E aí ele fala do Deus de Jesus Cristo, do nosso Deus, né? Assim que ele abre uma brechazinha para ensinar sobre o cristianismo na Grécia, né? Porque eles cultuavam tantos deuses e Yahvé seria só mais um. Então vamos falar de Yahvé, né? Foi a forma como ele encontrou entre os pagãos. Enfim, pagão então, daquele homem do campo que cultuava vários deuses, se tornou então o termo que primeiro os judeus, depois os cristãos, utilizavam para se referir às pessoas que não eram da religião deles, que não cultuavam Yahvé, que não tinham Yahvé como único Deus. E quando Jesus fala, vós não deveis ser como os pagãos, ele está se referindo a todo o paganismo. É impossível da gente saber exatamente a qual paganismo Jesus se refere, né? Como eu falei, havia os romanos, havia os gregos, havia já ali outras tantas tribos, né? Nós tínhamos ali ao norte muitas tribos, né? Muitos povos, ao sul, ali mais ao sul da Palestina, nós tínhamos também o Egito ali, a África, com a sua infinidade de cultura religiosa. É impossível da gente saber, né, a- exatamente a quais pagãos Jesus está se referindo, mas nós podemos supor que talvez seja uma crítica geral, generalizada. Ele está dizendo, olha, os pagãos, eles não têm uma relação com a divindade, com Deus, como a que eu quero ensinar para vocês. O que eu quero ensinar para vocês é, existe um Deus único, e esse Deus é Pai. Vós deveis chamar o vosso Deus de Pai. Ele é Pai, ele vos conhece, ele vos ama, ele vos quer como filhos. Esse é o ensinamento de Jesus. Ele vem apresentar um Deus que é Pai. Naquela época, muitos cultuavam os elementos da natureza, cultuavam principalmente elementos da natureza. Principalmente os elementos da natureza. Entendiam, como não conseguiam explicar os fenômenos, né? Como é que vem a chuva, como é que é, o que que é o relâmpago, o que que é o trovão,
né? O que que são as enchentes. Então eles diziam que eram os deuses. Os deuses estavam bravos, os deuses estavam falando, os deuses estavam se manifestando. Os elementos da natureza eram deuses. Jesus diz: não, existe um Deus que é criador, um Deus que criou tudo, que tem todos esses elementos da natureza como criatura, e um Deus que vos trata como Pai. Essa é a novidade. Essa é a novidade. E uma outra grande novidade também, em relação à religião primitiva, em relação ao paganismo, é que nas outras religiões, o homem vai até Deus. O homem oferece sacrifícios, o homem se esforça para atingir a divindade, para chegar até a divindade. E aí a gente lembra na Torre de Babel, né? Que os homens queriam construir uma torre para alcançar Deus, né? Que buscar Deus, o homem queria ir até Deus. E aí a novidade do cristianismo é: Deus vem até o homem. É a grande novidade. Deus se faz homem em Jesus Cristo. Não é mais o homem que vai até Deus. Deus vem ao homem. É inovador. É bastante inovador. É uma novidade muito grande. Não por acaso, evangelho, né? Evangelho significa boa nova, uma boa notícia, uma novidade, uma coisa interessante de ser contada. E é esse o evangelho. É esse o evangelho. Deus se faz homem e vem morar com os homens, vem se aproximar dos homens, rompendo com aquele pensamento pagão de que era possível o homem ir até Deus. Nós não podemos nada, nós somos criatura. Sem Deus não somos nada. Interessante a gente olhar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, nessa perspectiva, né? Rezamos a um Deus que é Pai. Sabemos que precisamos confiar nesse Pai. Pedimos a Ele tudo que a gente precisa. É Ele que nos dá. A gente não consegue nada. Vamos olhar hoje para o Pai Nosso nessa perspectiva, dessa novidade do cristianismo. Bom dia.